dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, tô continuando o vídeo, tá? E eu estou fazendo alguns cuidados no meu cultivo. Hoje eu vou fazer um resumo do que eu fiz e do que eu ainda vou fazer. Vamos descobrir algumas surpresas aqui. Já de quebra eu já comecei, troquei algumas coisas aqui de lugares. Vocês vão acompanhar comigo. Então, gente, olha aqui que eu acabei de descobrir aqui no meu Coleus. Gente, olha, uma semana, tá? Que eu fiquei sem olhar direito minhas plantas, porque eu não tava podendo subir a escada, né? Uma semana. E eles se aproveitaram. Eu disse que eu ia fazer o... Aqui, ó, aqui tá uma misturinha. Essa mistura aqui, ela não é abrasiva, não. Essa bombinha é meu quebra-galho. Tem uma bombona lá, mas eu gosto dessa. Aqui tem o enxofre pra matar. Já mato 2 pragas de uma vez só. E tenho aquele negócio, Top. Então eu vou bater aqui. E tem óleo de ninho, eu ia falar. Acho que nem... tem enxofre. Não tem enxofre, óleo de ninho, eu tô ficando... Bora lá. Não sei como vai ficar. Essa hora, Vilma, você pode bater? Posso, porque aqui não vem. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Aqui não vem, sol. Então, já vou bater antes que eu me esqueça. Porque se eu for conversar com vocês, essa bomba tá tendo um problema. Aqui tem hora que a gente pensa que é cochonilha e não é, sabe por quê? Porque a parede, olha, ela tá descascando. Então, aí por isso que a cochonilha tomou conta. E eu pensando que é a parede, olha lá. Aqui é cochonilha também, ó. E tem dos 2 tipos ainda. Eita, nós. A bomba tá meio... tá acabando. Botei. Ficou muitos dias parado, é pelotado. Saiu. Ó. Dá umas viradinhas aqui. Vou pegar. Aqui tem de carapaço. E tem... Não, tá achando o quê? Eu vou deixar você matar a minha coléu. Eu tava vendo um canal. Esse aqui não é não. Que é... Ele assim pelo não, vou jogar. Aqui, tá forte. Muito forte. Tava vendo... É o cheiro do enxofre. Eu tava vendo um canal que a mulher tem um tanto de coleus de todo que é tipo. Fiquei babando. Eu que não saio muito de casa, não acho, sabe? Aqui em Minas é muito normal nos interiores as pessoas terem várias espécies de coleus. Tô ficando doido também, né? Calate também. Mas o assunto agora é coleus. Deu pra pegar aí? Não sei. Mas eu fiz o meu melhor. Aí pra vocês. Gente, eu também vou ter que tratar dessa daqui. Que eu falei que ia cuidar e não cuidei. Vamos descer ela. Essa daqui já tá com as folhinhas feias também. Ó, tem que tomar cuidado que a terra tá fofa. Na hora de puxar aqui, pode vir com a semente. Tem que dar umas balançadinhas antes. Olha. Isso é toda hora. Gente, eu vou deixar aqui pra jogar lá pro João. Isso é toda hora que eu passo aqui, eu tiro. Mas tem uma época que as plantas, né, sentem. Aqui, o que eu fiz? Depois, quando eu virar, vocês vão entender. Eu cortei o pé de... Eu tirei daqui, ó. Essa... Como é que é o nome disso? Lágrima de Cristo. Cortei ontem à tarde. A hora que eu fui fazer a rega, tirei. Vou jogar lá embaixo. Já vou jogar com vocês, pra vocês verem. Desculpa aí. Aqui, essa daqui não tá dando porque ela precisa de sol. Olha, nem sinal de florzinha. Eu ainda fiquei esperando. Mas é claro que no verão, esse lugar aqui bate até muito sol. Mas essa lágrima de Cristo, ela é difícil florir. Ela floriu uma vez do outro lado. Aí eu mudei ela pra ali. Depois eu explico pra vocês que ali o sol tá descendo, ó. São 9 horas do dia, quase 10. 9 e algumas coisas. Ontem eu reguei tudo por aqui. E eu já fiz uma limpeza. E vou fazer mais depois, assim que eu puder. Então, gente, tô tendo alguns resultados. E algumas coisas não estão indo conforme eu queria.
Como, por exemplo, lá embaixo eu comento, mas eu fiz alguns replantes, porque não adianta comentar aqui que não tá aqui o que eu quero falar. Eu sou dessas que adianta o assunto, depois não termino. E aí, o que acontece? Algumas plantas sentiram o frio, né? Aí eu desci esse vaso pra cá, tava ali. E aí fui subir, esse que tava embaixo subir, assim fiz. Aqui não tem muita montoeira, tem essa daqui, que vai cair água nela. E essa planta aqui, depois eu descobri através da planta da minha amiga lá, que queima com frio. Aqui não tem geada, né, gente? Mas um frio intenso. Então ela começou até a ficar feia, ó, e agora eu sei por quê. Olha, eu mudei ela de vaso, não sei se vocês chegaram a acompanhar comigo, porque nem tudo eu filmei. Teve coisas que eu fiz antes de ir pro hospital, teve coisas que eu fiz. Tem pra fazer ainda, como aquele ali ainda tem que trocar, né? Então, algumas plantas minhas tão bonitas, tão maravilhosas. Hoje ainda mais bonita, porque eu reguei ontem à noite. À noite não, tadinha. Então, mas fica sem visto muito rápido. Aqui, por exemplo, eu molho a cada 3 dias. Olha, vocês verem, eu fui pro hospital na segunda-feira e voltei na terça. Na quarta, eu já reguei, mais ou menos, por de baixo para cima, não deu para regar direito. Olha a sementinha dessa begoninha branca. Eu vou tirar para enterrar. Olha. Enterrar aqui mesmo? Aqui mesmo, né? Depois eu só jogo terra por cima. Na quarta eu já joguei água de baixo pra cima, porque eu ainda não podia subir escada. Esse aqui eu vou descer, eu vou cuidar dele hoje. Ontem eu arrumei casa, fiz tudo e não... Ih, a rua. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí saiu. A crasso, a pelúcia da rua aqui. Aí, só joguei naquelas lá que murcham com muita facilidade. Aquelas caricatas não podem faltar água de jeito nenhum. E quando eu cheguei, até fiz um vídeo falando que quando eu fosse pro hospital, corria risco das minhas plantinhas morrerem. Isso aqui é zamioculca, tá? Morrerem com água. Quem disse, ninguém regou. Não tinha ninguém para regar, era só a Elisa que estava aqui. Aí as minhas noras estão trabalhando, todas duas, em horários diferentes. Tipo, uma trabalha no horário da... Acho que eu devia trocar isso aqui com aquele lá, né? Com aquele coleus. Uma trabalha no horário das... O que vocês acham que é melhor, né? Se ninguém quebrar ele com a perna, subindo e descendo. De polir, né? Depois eu vejo isso. Uma trabalha no horário das 10 da noite, 11 da noite, até 6 da manhã. A outra trabalha no horário das 11 da manhã até as 9 da noite. Então, se vê que ninguém pode vir cá fazer nada pra mim. Literalmente, não tenho quem contar. Mas eu deixei tudo mais ou menos já, né? De forma que eu não ia precisar de ajuda de ninguém, só se eu ficasse de cama. Propriamente dito, minhas amigas ficaram lá desesperadas, viu, mas você não pode fazer as coisas, gente, mas a cirurgia que eu fiz, eu não podia ficar deitada direto, e nem podia ficar, a única coisa que eu não podia era pegar peso. É uma cirurgia, uma cirurgia que não prejudica, no sentido de caminhar. Só não podia pegar peso, entendeu? Peso. Isso eu não podia. Mas eu não precisava pegar peso, quer dizer, apesar de que aqui em casa tudo tem um pouco de peso para pegar, mas eu dei um jeito de evitar. Mas assim, movimentar devagarinho precisava, até porque o único dia que eu passei metade do dia deitada, porque estava muito frio também, eu sou uma pessoa, eu costumo dizer que eu sou solar. Eu não aguento um dia inteiro sem a presença do sol, como diz a Eliana, o rei dela. Não é meu rei, não, é da Eliana. Mas, então, eu não aguento um dia inteiro. Eu não aguento um dia inteiro. Quer dizer, não é que eu não aguento. É difícil para mim um dia sem sol. Então, porque a minha perna do aparelho, ela não esquenta, fica gelada. E o dia ficou cinzento, não teve sol. 2 dias ou 3, não sei. E eu não pude fazer muita coisa. Mas só um desses 2 dias que eu passei metade do dia deitada. Pra quê? Quase morri de dor. De gases, né?
Então, não. Então, fui cuidar das coisas devagarinho, lavei roupa, né? Fiz minhas coisinhas, tudo devagarinho. Não fiz extrapolância, passei paninho na casa, lavei banheiro, tudo sem ficar com esfregação, assim, falando isso, daqui a pouco eu vou lá lavar o meu banheiro. E coisas de dona de casa que eu não tenho quem faça pra mim, gente. Eu não tenho empregada e nem paguei ninguém, então era eu e eu, né? E boas. Mas isso não me prejudicou em nada, graças a Deus. Se fosse uma cirurgia, tipo, na barriga, ou numa outra área que não desse mesmo condição de movimentar, eu teria que obedecer, óbvio, né? Mas vocês verem, esses pouco tempo que eu passei aqui, deixei tudo pronto, deixei tudo protegido, minhas plantas cuidadas, mais ou menos, mas deixei tudo organizado, deixei tudo... Olha o Loki, onde é que já tá. Fazendo arte aí, né, Loki? Ah, moço! Aí já deixei tudo mais ou menos ajeitado, de modo que qualquer... de modo que qualquer um poderia cuidar pra mim, se fosse o caso. Seria só jogar uma aguinha, né? Mas nem isso precisou. Então, eu mesma que fui a próxima a regar e assim foi. Onde é que já tá? E aí, foi isso que aconteceu. Aí, então, voltando às plantas, o que eu fiz? Loki, você vai afundar aí! Sai daí! Ah, gente! Ele vive afundando a minha tecla. Mas aí ficaram os serviços, né? Eu já fiz estripulia, já troquei, já montei aquela bancada ali. Ali ficava uma prateleira de ferro meio apodrecendo, já mandei jogar fora. E já coloquei aquela dali, né? Tirei aquela bancada lá. Se não reparem, roupas no varal aqui em casa, isso é normal. Lá, tá dando pra ver? Lá, coloquei onde tá do lado da um banco. Porque ali, olha, vocês veem o carro ali, não dá pra movimentar, tem plantas nem nada. Olhando daqui é espaço pequeno, mas lá são 3 metros. E o oposto também eu tirei, do outro lado, de cá. Então, aqui tava lá de cara essa bancada e passei ela pra cá, ali. E aqui são plantas de sol, solares. Nessa região aqui é de sol. Tudo aqui é sol em cima, vocês estão vendo, né? E até a orquídea, ela tava ali, onde tá a outra orquídea ali, ó. Tirei, troquei as duas de lugar, porque a floração dela tava dando fungo. Fungo não, é cochonilha. Porque não estava indo sol lá. Agora tá indo, tá vendo? Ó, metadezinha, mas tá indo. Não tava indo nada. Aí, mas agora vocês estão vendo aí, ó. Sol lá. Tudo voltou normal. Agora ela tem várias hastes, vai abrir tudo. Graças a Deus. Aí clarei pra vocês verem melhor. Então vamos ao que eu fiz durante a semana. Eu vou mostrar aqui agora. Gente, eu acabei de replantar essa monstera 7 facadas aqui. 7 facadas. Replantei ela. Descobri porque que essa aqui tava murcha, porque a raiz não tinha fixado ainda. E aí rebentei quando eu tirei. Ah, faz parte. Essa daqui tá bem, mas rebentei também as raízes dela. Mas no último vídeo eu falei de lua, né? E como hoje a lua está cheia, a seiva está nas folhas. Então a raiz não vai ter problema, né? Eu acho. E aqui eu coloquei essa bacia velha minha de casa. Coloquei o suporte, coloquei substrato, coloquei palha de coco, fibra de coco aqui para não dar mosquito da dengue. E reestruturei a minha renda francesa que a Lúcia me deu. Olha, agora vamos observar e ver como ela vai ficar. Coloquei mais substrato nela, coloquei adubo, casca de ovo. Deu uma bombada boa na menina. E aqui é a minha pacová, oh meu Deus, a minha lua clara, filodendro lua clara. Tirei da latinha azul, que ficava aqui, e pus aqui, nessa reciclagem aqui, que é um mop. Tem até 2 bases dela, um mop. Aí eu cortei a separação do meio e usei ela aqui, tudo isopor, tá? Mas se a raiz quiser desenvolver, vai desenvolver. Mas como é isopor, usei o mesmo substrato, casca de ovo triturada com esterco de gado. E voltei o substrato antigo dela, misturei tudo e replantei ela aqui. Vamos ver como ela vai desenvolver. Não era a intenção não, mas a lata gasta o fundo rápido, então eu já aproveitei e mudei. Ficou faltando esse, que eu ainda vou pensar onde eu vou plantar ele. Desde que ele chegou, ainda não replantei. Essa daqui tava na latinha igual aquela ali, tá? Só pra constar aí, pra quem não assistiu ao canal, tá vendo pela primeira vez. E foram esses os replantios de hoje, não mostrei replantando.
porque o som também da vizinha estava muito alto, não ia adiantar isso. Se eu explicar, vocês não iam entender nada mesmo. Então, já estou mostrando plantada. Eu coloquei ela aqui, ela ficava aqui. Essa monstera satisfacada ficava lá no pallet ali. Troquei de lugar para a lua clara ficar no lugar. E aí eu pus ela nessa cuia. Vamos observar como vai, quanto tempo ela vai levar para desenvolver, né? E é isso. Lembrando que hoje é 12 de julho. Então, depois eu volto outra data e mostro pra vocês se houve alguma alteração. E essa daqui tava muito seca, né? E agora ela tá na corrente, não tá mais nesses fios aqui de plástico. Era isso. Olha que maravilha. Eu nunca tinha visto, gente, aqui. Eu não sei se vai abrir mais, olha. Mas é muito fofa, gente. Olha aqui. Eu não sei se a imagem pega direito, não. Eu tô com medo da flor cair aqui. Olha, essa aqui deu mais, olha. Deu 3 nessa. Lá atrás tem Ficou bem longinho. Eu não sei se tem mais, eu acho que não. Mas eu não vi essas flores formando. Eu não vi, você acredita? Lepismium routleanum. Agora dá até pra poder identificar ele direito, ó. Branquinha, parece uma névoa. Mas é muito bonito. Eu não sei que dia que ela abriu, não. Será que ela abriu? Foi ontem? Essas ripsárias? Abriu. Já pensou se desse toda? Abriu uma flor. É a primeira vez que eu vejo. Ela é linda olha demais. Tá na cama. Olha mesmo, que linda. Eu nunca tinha visto. A primeira vez que vi uma flor. Pelo menos eu vi. Então, peguei ela aqui. Esse alicate meu tá ruim demais, tá conta. Mas acho que dá pra fazer uma limpezinha. Não dá não. Seco. Corta nada. E as algas pra cortar aqui em casa virou artigo de luxo. Tudo cego, não tem nada que preste. E eu estou fazendo agora uma como é que fala? Composteira. Caramba, tem uma tesoura que presta nesse caso. Estou fazendo uma composteira e estou juntando folhas das minhas próprias plantas. Eu poderia estar fazendo isso há muito tempo, né? Tá tudo pior, eu acho uma que presta, tesoura. Então, fazia anos que eu não fazia, sabe? Só comprava. E tudo tá muito caro, então resolvi que eu não vou mais gastar dinheiro. Eu jogava minhas folhas fora, por causa que eu ficava com medo de ficar fedendo a porta, sabe? E aqui é muito estreito, dá mosca, mosquito. Por enquanto, nesse tempo de seca, tá bem viável. Quero ver na época da chuva. Mas tá tampada por enquanto. Coloquei 2 tambores. Eu fiz uma época, mas as tesouras estão ruins. E essas folhas de maranta são muito duras. Mesmo secas, são duras de cortar. Vocês não estão vendo, não, é que eu tô cortando desse lado aqui, ó. Vou tentar virar pra vocês, mas a luminosidade pra mim aqui é ruim. Então, nesse período que eu fiz, eu utilizei, foi muito útil. Mas depois passou-se, eu não fiz mais. Fiquei sem local, sei lá, fiz mais não. Agora eu tô juntando casca de legumes, cinza, que minha vizinha ali tem um fogão a lenha. Eu tô sem, mas minha vizinha tem. Eu tô pegando cinza, coloco. E todas as podas aqui de casa e todos os restos de folhas de legumes. Só não tô usando os cítricos. Casca de limão, laranjas, essas coisas eu não tô usando não. Eu também não uso muito mesmo, mas assim, de cascas de legumes, podas das folhas, das plantas, não tudo, porque senão não ia caber, né? É porque eu tenho a composteira que eu... Aqui em casa eu poderia ter uma composteira numa caixa de água daquelas de 500 litros, que ainda ia ficar pouco. Tem muita poda que eu faço. Vocês não têm noção do tanto de poda que eu costumo fazer aqui por dia. E fora assim, os bichos
dos animais, que eu não tô utilizando o lixo do louro, não tô utilizando o lixo... Podia até estar utilizando, mas só que nasce. O do louro tem girassol e nasce. E nasce do galo também nasce, que é milho. Então, por isso que eu não tô utilizando. Mas seria bem legal utilizar. Só que como não é no chão, se fosse no chão, assim, na terra mesmo, porque tem gente que faz composteira num pedaço da sua própria terra, assim, separa um pedaço do sítio lá, né? Ou do quintal, bota o lixo queimado, limpeza de poda. Aí nesse caso, dá pra usar as titicas de galinha. Poderia usar a titica do louro, titica do galo. Mas não é o meu caso, não posso. Então as folhas estão queimadas, né? No galo eu não posso, porque nasce. Eu fico com dó de jogar fora, sabe? Mas não posso, porque nasce e eu não ia dar conta, né? Uma vez na minha composteira nasceu um antúrio. Então acontece essas coisas. Mas aí ia nascer muito milho, muita... aquelas negócios, aquele matinho que... Aí eu não ia conseguir acabar com o mato das plantas. Por isso. Mas, por enquanto, eu tô usando só de cozinha mesmo e resto de poda. Mas se eu arranjar um lugar maior pra eu fazer a minha composteira, eu vou usar do galo e do louro. Porque, por enquanto, como eu falei, eu não tô usando por essa questão. Porque dá muito mato nas plantas, nasce também na composteira, tudo bem que se nascer a gente tira e joga fora, né? Ainda tem mais aqui, ó. Olha o tanto. Folha seca. Então, vou limpando aqui, depois eu mostro pra vocês, senão fica muito grande. Não só fiz a poda, mas também fiz a duplicação dela. Ela tava muito pequena, vou mostrar depois de perto. Dupliquei a mesmo tipo de lata pra não sentir. Já viram aquele ditado? Em time que tá ganhando, a gente não mexe. Então, essa aqui, ó, é a mãe. Tá com a lata mais enferrujada. Tá vendo? E aí eu tirei, eu cortei uma muda, que ela tava bem cheia. E fiz outra maior ainda. Peguei duas mudas, pus aqui, e uma eu abri ela e pus aqui. Que a lata já não estava mais... Não tinha pra onde ela grudar, porque essa amaranta aqui, ela emite raízes e vai grudando, né? Ela é meio que rasteira. Essa daqui, que se chama barriga de sapo, tem um outro nome, mas eu não lembro o nome. Então, essa aqui, ó, que eu fiz. Outra muda. Vou mostrar pra vocês no lugar agora. Então, isso. Olha. Essa é a velha, que ficava aqui. Eu pus aqui, porque ela já está enraizada e não sentiu. Então, eu simplesmente mudei ela de lugar. Ela vai estranhar um pouco, lógico. Eu tirei o musgo que tinha aqui, coloquei casquinha para manter a umidade. E essa aqui, como eu mudei ela na raiz, eu deixei no mesmo lugar para não estressar. Porque ela já vai estressar porque a raiz foi rompida. Então, mantendo no mesmo lugar para ela pensar que não aconteceu nada. Ai, meu Deus, sou eu mesmo. Mas aí, então, voltou o conjunto de latinhas azuis. Essa daqui tem enferrujadinha, mas vai ficar assim mesmo, por enquanto. Aquilo branco ali, nessas plantas aqui, ó, é enxofre que eu bati. E é isso. Então, eu acho que, pra vocês verem, foi menos de um segundo, mas aqui levou uma hora e meia, mais ou menos. Não, meia hora. Que eu não... Isso porque eu só... nesse caso aqui, eu só revolvi, tirei um pouco do substrato e uma muda e coloquei nova terra e tudo novo. Nesse caso, não, eu replantei, a lata foi desocupada de outra planta. E hoje é isso. Então, eu tenho mais planta para fazer replante, tem os coléus, tem as begônias, algumas begônias minhas estão pedindo para replantar. Isso é coisa que sempre tô fazendo, né, gente? Que não dá para fazer tudo de uma vez, não. O que eu fizer hoje, eu mostro no próximo vídeo e assim sucessivamente. Ok? Mas e aí, o que vocês acharam? Eu dividi porque quem tem dois tem um. Eu já perdi essa planta antes por um descuido. A época que eu costurava, eu tinha ela lindamente. Nem sei se era essa mesmo, tá? Eu acho até que nem era prima. Tem uma outra igual essa.
que eu acho que é essa, mas vai ver era a outra, eu não me lembro mais. E ela ficou, coitada, anos debaixo daquele meu estaleiro lá na porta da sala, só com uma terrinha ruim, pobre, e mesmo assim a bichinha ainda viveu anos. Eu fico com raiva de mim porque eu não cuidei dela na época, perdi, né? Mas tá bom, o importante é que eu consegui. Ainda ficou isso aqui sem tirar. Tirei todas as folhas secas, ainda ficou um pendão aqui sem tirar. Depois eu tiro o resto. E é isso, né, gente? Limpei tudo. Uma hora chega. Eu sempre falo com minhas plantas assim, uma hora chega. Porque às vezes na hora que você vê, você tá ocupada, você tem que passar pra lá, passar pra cá, resolver isso, resolver aquilo. Realmente não dá pra se fazer tudo na hora que a gente precisa, não. Mas, eu tô rindo porque eu cheguei agora na cara do João, lá do Loki, lá embaixo. Mas uma hora chega. Uma hora chega. Aqui comigo é assim. E elas que me aguardem, porque a hora que chegar é isso mesmo. Então vou lá embaixo ver o que eu fiz. Eu já mostrei no último vídeo, mas só para repassar para vocês. Então aqui eu mudei, como eu falei. A minha Europronob também tem que replantar. Não deu para replantar, tá com cochonilha também. Mas agora não dá para bater remédio nela, porque o sol desce aqui. Mais tarde eu faço isso. Essa época é difícil, não dá cochonilha nas plantas. É uma época difícil mesmo. Porém, os dois lá em cima, se estranhando. Logo lá ia subindo, viu você chegando. Thanos viu você chegando, logo foi. Um não desce por causa do outro. Olha lá. Quer dizer, um ia subindo, o outro ia descendo. Então aí, como eu falei, eu mudei aqui. Subi essas. Esse aqui tá muito entupido. Tem que botar uma luva e fazer uma limpeza aqui, porque aqui tem de tudo. Até a espadinha de São Jorge mini, que tá aqui dentro, olha. Estão vendo aí? Isso aqui é mini espadinha. Mas essa planta tem demais aqui, eu tenho que jogar fora, porque não tem quem queira. Não tem quem queira, é a mini babosinha. Ela aqui pra mim é uma praga. Tanta que tem, olha. Dá pra formar 10 jardineiras dessa e ainda sobra. Em pouco tempo ela encheu o vaso. E bonito que ela não cresce, fica desse tamanhozinho, igual a estrela do mar. Aqui ela é toda judiadinha, mas no sol ela fica vermelhinha. Se ela tivesse lá no telhado, ela estaria toda vermelha do frio. Como ela tá aqui embaixo, ela tá aberta e gordinha. Olha que gordura, olha que gordura. Tudo gordinha. E é isso. Meus crotos estão vindo. Eu fiz a tal poda beliscão, aqui no lugar da poda, olha. Já tá vindo. Não tá bonito, colorido, porque não tinha sol nele, mas agora vai ter. Agora vai ter sol, porque eu pisei do lado de cá. Esse aqui também eu tinha feito a poda, só que ele não sei, ele não se deu muito com a poda beliscão, não. Eu achei que a poda não funciona direito com todos. Bom, não sei, talvez porque o meu pé de croto é velho e já tá formado dessa forma, já tá feito dessa forma. Jogar, então eu vou juntar tanto de folha pra limpar. Então, olha aqui, esse aqui eu fiz a poda beliscão. Ó. A Tifa. Ela subiu agora. Olha. Então, aqui, ó. A poda foi feita. Queria achar o lugar da poda, mas eu não vou conseguir localizar todas. Não vou. Não vou achar. Não vou achar. E pra quem gostou da história de lua aí, na lua crescente, agora é época de começar a fazer podas, pra quem quer encher. Aqui, ó, lugar da poda. Vai me derrubar aqui, tá doido? Que é isso? Olha, sai carregando tudo. Então, como eu disse, eu fiz a poda, beliscão aqui. E como é muita planta para um vaso só, então tem essa parte aqui, ó. Esse aqui, ele é grandão, as folhas são grandes. Não sei se a poda nele surtiu algum efeito, não tô vendo nem o lugar que eu podei nele. Tem que tomar cuidado com cochonilha, porque croto e cochonilha são duas coisas que não pode faltar sol. Faltou sol, é cochonilha na certa. Eu já vivo batendo remédio, né? Olha o tamanho das folhas da crúcia, já estão enormes. Eu quero que ela fique baixinha, então toda vez que ela começar a crescer eu vou podar. Ah, tá.
O frio que teve agora, que foi intenso, queimou bastante folha aqui da... E, gente, tapete de rainha, epícia. Toda hora eu esqueço o nome da planta. Nossa, mas é dura essa folha, viu? Ó, folha de epícia é difícil de arrancar. Se você não prestar atenção, você arrebenta o pé, mas não tira a folha. Ela vou replantar agora. Agora eu vou replantar. Não replantei aquela época. As que eu replantei aquele dia morreu tudo. Replantei com vocês, morreu. Porque veio um frio intenso e ela ainda não tinha raiz direito. Morreu. Então agora eu vou replantar. Ainda bem que o pé dela lá tá bonitinho. Morreu tudo aquelas que nós replantamos. Tá? Olha aqui em cima. Morreu tudo. Tá vendo? Então agora eu vou replantar no vaso maior. Tudo. Estamos tirando folha seca. Quem não gosta aí me desculpa. Porque eu preciso fazer. E do lado de cá, eu já mostrei, né? Eu fiz o replante. Do lado de cá, eu já mostrei, eu fiz o replante aqui, né? Dessa monstera. Eu até brinquei, chamei de sete facadas. Agora eu vou chamar ela só assim. Né? Fiz o replantio dela. Tá linda, tá respondendo bem. Fiz o replantio também da minha lua clara. Também nem sentiu, nem percebeu, né? O replantio dela foi no mop. Meu filho, é aproveitamento. No mop. E ela já tá feliz aqui, vindo com folha nova. Fiz também o replantio. Quem mais? Nem lembro. Acho que... Ah, tá. Não, aqui não foi replantio. Aqui foi... Fiz aqui o replantio. Desse aspargo aqui que eu tirei lá junto da epícia. É isso. Aqui continuam comendo, porque eu não peguei o humilhante, então ele tá aí alojado dentro lá, com certeza, dentro do vaso ali. Eu vou ter que mergulhar esse vaso em um pouquinho de água sanitária pra matar esse humilhante. Mas a minha flor já comeu quase toda. Tem mais nem que preocupar, não. Comeu tudo, gente. Olha aqui. Continuou comendo e tá comendo mesmo, passando bem na minha orquídea. E aqui, nessa minha samambaia renda portuguesa, renda francesa, sei lá, como é que é portuguesa? Eu coloquei ela num suporte maior, pra parar um pouco de umidade pra ela. E eu não sei, ela tá amarelando as folhas, talvez seja o frio, quem sabe aí pra me dizer. Tá amarelando as folhas, eu troquei tudo, coloquei corrente, agora ela tá mais... Olha, mais substrato novo, protegi tudo, mas tô sentindo que ela ainda tá amarelada. Pode ser o frio, né? Não sei. Teve bem frio por aqui, as plantas podem ter sentido. Então, gente, Então, queridos, a palavra de Deus fala que para a gente: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Mas que ideia é essa? De onde você está tirando isso? Ultimamente, nós temos visto muita coisa ruim acontecendo. Você liga a TV, você vê os noticiários, você abre o Instagram, você só vê notícias ruins, né? E sem dizer que as pessoas já estão ficando insensíveis e acostumadas a notícias ruins. Não está mais fazendo cócega em ninguém. Ah, mas se a gente for ligar para notícia ruim, a gente não vive. Pois é. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. É isso aí. O amor esfriou. Muitos apostatando da fé. O que é apostatar-se da fé? Não creem mais em Deus. Devido a tanta coisa errada que está acontecendo no mundo, muitas pessoas se dizem cristãos em própria casa, não congregam mais em lugar nenhum. Tudo isso por causa do amor que esfriou e por causa dos erros que são muito do ser humano. Deus nunca esperou que fôssemos perfeitos, porém nos manda aperfeiçoar. A palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. E se ele diz, é porque temos capacidade de chegar a sermos santos, sim. E
Os exemplos que Deus nos deu, que Jesus nos deu quando andou nessa terra foi, ele comia com os pecadores. Entenderam, gente? Ele foi comer na casa de Mateus, publicano. E ele curou e libertou Maria Madalena de 7 demônios. Então, as pessoas hoje não têm amor com aquelas pessoas que mais precisam. Tratam como uma casta da sociedade. E hoje em dia a gente vê que o amor se esfriou. Mas a gente não pode se deixar levar por isso, por essa insensibilidade. Às vezes alguém próximo da gente precisa de ajuda e a gente fecha os olhos. Ah, eles que se virem, eu se virei. Mas não foi esse o exemplo que Jesus nos deixou, não. Não foi. Então a palavra de Deus nos diz, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Você que ainda está dormindo, abre os olhos. Está muito perto a nossa redenção. O Senhor Jesus não tarda a voltar para buscar a sua igreja. E no abrir e fechar de olhos, os que hão de subir, subirão. E vocês que muitas das vezes, eu vou generalizar, né? Nós que muitas das vezes ficamos distraídos com as coisas ou acostumados, temos que tomar cuidado. Porque não podemos nos acostumar com a frieza espiritual. Não podemos nos acostumar com a apostasia e não podemos nos acostumar a achar normal tudo que nós vemos no noticiário. A Bíblia diz que isso aconteceria nos últimos dias. Mas, se você for examinar bem, Sodoma e Gomorra foi destruído por causa disso. Porque lá, os povos de Sodoma não ligavam para as pessoas menos favorecidas. Não tinha mais amor próprio. Não tinha mais amor pelo próximo. E a palavra de Deus é eficaz. E quando diz, amai o seu próximo como a ti mesmo. Parece duro falar isso. Mas amar o próximo como a nós mesmos, quer dizer, você faz algo de ruim para você? Você não faz. Você deixa de se vestir, de se sustentar, de passear com a sua família, ou de quando você pode, óbvio, né? De comer bem, de dormir quentinho. Você não deixa. Então, você se ama. Então, você tem que amar o seu próximo como você se ama. Porque se você também não se ama, você também não é servo de Deus. Porque você tem que amar o tempo que Deus te deu. E o tempo que Deus te deu é você mesmo. Então, o vídeo de hoje eu vou deixar isso para você, que às vezes está aí pensando que está tudo muito normal na sociedade. Por que você está falando isso, Vilma? Gente, quando você vai em um hospital, vocês veem enfermeiras e médicos. O ofício deles é acudir vidas. E eles já estão acostumados com a dor. Eles já se tornaram insensíveis. Ah, mas se eles não forem assim, eles nem trabalham. Mas eles já não são, muitos deles, não digo todos, já não são mais nem humanos. Tá? Já se robotizaram. Porque eles não têm mais sentimentos. No dia da minha cirurgia mesmo, um enfermeiro pegou a minha artéria. E o sangue começou a querer jorrar, e a outra enfermeira apertou, porque tem que apertar, porque não podia, né, pegar a artéria. E aí ela tinha que apertar lá uns minutos lá, até que a artéria parasse, para depois ele furar. E enquanto o anestesista veio me furar de um braço, ele estava querendo furar do outro. Ele não estava nem aí com a minha dor. E eu estava com cãibra no ombro. Mas eu tinha que fazer aquele procedimento, beleza. Só que o que eu percebi com isso, que eles não têm mais amor. Trata a gente como se fôssemos de plástico, robôs, como nós não tivéssemos dores. Muitas das vezes eu sei que eu tenho veias difíceis, então quando eu vou tirar sangue, eu já me preparo. Tá? Porque eu sofro muito. Então o que eu percebo? Tem enfermeira que tem dó de mim. Ah, não vou te furar muito, chama outra. Mas tem umas que me fura toda primeiro. Eu viro tipo... Ela faz... como que fala, gente? Sei lá. Ela fica ali me furando, entendeu? Quando ela vê que já me furou toda e não saiu uma gota de sangue, é que ela chama ajuda. Muito raras vezes eu consegui uma enfermeira que me fura e que depois ali que viu que não... né? Algumas já nem furam. Outras me furam e veem que é difícil, vai chamar alguém mais experiente. Não, tem outras que ficam me furando, tá?
É normal, é o trabalho delas. Elas precisam mostrar serviço e precisam atender mais gente. Mas eu também não sou obrigada a ficar sendo furada. Então, o que eu percebo com isso? Que o amor se esfriou. É bíblico. As pessoas não estão mais nem aí pro outro, entendeu? O outro e nada é a mesma coisa. Você vê o outro morrendo do seu lado, você... Tem muitos casos que a pessoa ainda pega o celular para filmar, que a gente vê aí. É um atropelamento, é um espancamento, é algo, né? A pessoa corre e liga o celular, ao invés de pedir ajuda, alguns ajudam. Não estou generalizando nesse sentido. Mas a maioria fica ali filmando. Né? Aí isso está escarnecendo da pessoa que está sofrendo. Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Né? Mas do mesmo jeito que é para um, vai ser para o outro, e assim sucessivamente. Pode ser que no dia que essa pessoa estiver passando uma situação difícil, alguém faça a mesma coisa com ela. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Fiquem com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deem aí seu parecer, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Um ótimo final de semana. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e vamos nos amar mais, tá? Vamos deixar de sermos indiferentes. Vamos nos amar mais. Deus abençoe uma amiga minha querida que me ajudou nesses dias de sufoco que eu passei. Ela sabe de que eu tô falando. Ela me enviou uma quantia em dinheiro para que eu pudesse comprar remédios e coisas para mim durante a cirurgia, depois no pós-cirúrgico. E Deus abençoe a vida dela ricamente, poderosamente. Com isso eu vejo que ainda existe pessoas que têm um coração bom, pessoas que ainda se importam com os outros, tá? E é isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fica com Deus. E eu fui!